Nesses últimos meses, praticamente o mundo inteiro sofreu o impacto dos conflitos que ocorreram envolvendo os países europeus. E embora não pareça, os Estados Unidos também está passando por um momento bem complicado. Para você ter uma ideia, o preço do galão da gasolina chegou na casa dos 6 dólares. Para quem já estava acostumado a pagar em torno de 2 dólares por galão, o valor atual representa um aumento de 200%, sinalizando mais uma vez que o país está enfrentando um dos piores momentos dos últimos 10 anos. Muitos estados também se encontram em situações bem delicadas, como por exemplo o caso da Califórnia, que já foi extremamente reconhecida por ser o lar de grandes empresas de tecnologia, mas que hoje detém a maior população de moradores de rua dos Estados Unidos. É fato que muitos americanos ainda não entenderam muito bem a atual situação que o país se encontra, e por esse motivo muitos optam por apenas ficar em casa e receber algum tipo de auxílio do governo. Mas esses são apenas alguns problemas que englobam toda a economia americana atualmente. O que a gente está vendo hoje é apenas o reflexo de um governo focado no assistencialismo do país, deixando de lado outras questões extremamente importantes e que podem literalmente definir o futuro da nação. O fato é que o grande sonho americano pode estar prestes a se tornar um verdadeiro pesadelo, e poucos realmente estão dispostos a acordar. Para você entender muito melhor toda essa história, a gente precisa voltar lá pro ano de 2020. Como todo mundo já sabe, nesse ano o mundo inteiro enfrentou uma emergência sanitária, digamos assim. Com isso, praticamente todos os países tiveram que adotar medidas bem rígidas para conseguir conter o agravamento dessa situação. Mas de uma forma geral, basicamente todos eles adotaram duas estratégias principais. Colocaram a população inteira em home office e distribuíram auxílios bancados pelo próprio governo, entre aspas, né? Porém, existe uma diferença muito grande entre os auxílios que o pessoal recebe aqui no Brasil e os auxílios que os americanos recebem lá. Aqui o pessoal estava recebendo um valor considerado a nível de sobrevivência, ou seja, se você era uma pessoa extremamente econômica, com o auxílio do governo você ia ter que aprender a ser muito mais econômico do que você já era. É meio como se fosse um jogo. Quando você vence uma fase, vem outra mais difícil ainda. Já nos Estados Unidos, a conversa é um pouco diferente. Para quem não sabe, se você trabalhar nos lugares que menos pagam lá, você consegue viver uma vida teoricamente tranquila. Ou seja, você não vai apenas sobreviver, você vai viver de verdade. É claro que para quem já nasceu lá, essa condição é algo extremamente normal. Por exemplo, para eles é completamente normal você ir lá na loja da Apple e pagar 700 dólares no último modelo do iPhone. Sendo assim, a maioria dos americanos não aceitam absolutamente nada que seja abaixo desse padrão de vida. E quando chegou todo aquele problema em 2020, o governo americano também decidiu mandar todo mundo ficar em casa e começou a distribuir auxílio para a população. Mas ao contrário daqui, o auxílio lá era um valor considerado realmente bem alto. Para você ter uma ideia, mesmo depois de todo esse problema mundial ter acabado, muitos americanos se recusaram a voltar a trabalhar ou até mesmo a procurar algum emprego, já que o valor do auxílio era muitas vezes superior ao valor pago em algum tipo de serviço comum. Com isso surgiu um fenômeno meio estranho. Literalmente começou a faltar mão de obra no mercado. O pessoal simplesmente não queria mais saber de trabalhar. E quando as pessoas não trabalham, o nível de produção no país cai. E quando o nível de produção cai, a roda da economia não gira. O tempo foi passando e chegamos no ano de 2022. A situação dos Estados Unidos ainda continua bem complicada. E para piorar, a gente recebeu a notícia de um possível conflito envolvendo os países europeus. Junto com isso, os Estados Unidos também decidiu se envolver no meio. E como já era de se esperar, acabou sobrando para todo mundo. Tanto os americanos como os próprios europeus saíram bem prejudicados. Uma das primeiras coisas afetadas nos Estados Unidos foi o preço da gasolina. Nunca o americano chegou a pagar tão caro por um galão de combustível. E como eu já expliquei para você em outros vídeos aqui do canal, quando o preço da gasolina sobe, literalmente todo o resto sobe também. Aliás, se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita, clica nesse botão vermelho aí embaixo
abaixo e não esquece também de ativar o sininho de notificações, porque eu sempre tô trazendo o melhor do mundo da economia e da tecnologia pra você. Mas voltando aqui, como se não bastasse, além da redução na produção do país e no aumento do valor dos combustíveis, o governo americano também decidiu imprimir dinheiro dia e noite. Pra você ter uma ideia, eles chegaram a imprimir cerca de 6 trilhões de dólares, apenas no período entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2022. Ou seja, cerca de 43% de todos os dólares presentes na economia americana foram impressos no período de apenas 2 anos. É claro que uma hora isso tudo vai dar problema, né? Aliás, segundo os economistas do Deutsche Bank, a economia dos Estados Unidos pode entrar em uma recessão profunda caso o Banco Central levar adiante a intenção de aumentar as taxas de juros no país para conter a inflação. Inclusive, a inflação nos Estados Unidos já é a maior registrada nos últimos 40 anos. Se a gente voltar um pouco na história, por volta do ano de 2007, um dos fatores que antecederam a crise imobiliária americana foi justamente o aumento nas taxas de juros do país. Sendo assim, isso é um forte indicativo de uma possível recessão americana que está prestes a chegar nos próximos anos. Se você pensava que as coisas estavam mil maravilhas lá nos Estados Unidos, eu sinto lhe informar, mas a situação pode estar muito mais complicada do que você imagina. Porém, apesar de todos esses problemas na economia americana, a gente também precisa levar em consideração uma série de fatores que de certa forma beneficiam muito eles. Um exemplo disso é a maneira que foi montada a estrutura dos Estados Unidos. Se a gente pegar um mapa, você vai perceber claramente que a geografia dos Estados Unidos é absolutamente única. Esse país possui vias ferroviárias e hidroviárias que cobrem praticamente todo o seu território. Isso possibilita os americanos a terem uma logística quase que perfeita, onde tudo está muito bem conectado. Além disso, tudo indica que os próximos países que ditarão as regras do jogo daqui pra frente vão ser os países que possuem comida e energia. Agora, adivinha só, qual é o país que possui essas características? Exatamente, os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, eles chegam a produzir mais comida que o Brasil e tem a capacidade também de produzir muita energia. Um detalhe que vale a pena mencionar aqui é que lá nos Estados Unidos eles têm muito minério. Sendo assim, tudo isso se torna um ponto extremamente positivo para eles. Embora todas as métricas indiquem para um possível cenário de recessão na economia americana, pode ter certeza que eles não vão sentir tanto assim o impacto em relação aos outros países ao redor do mundo, como por exemplo os próprios países europeus. Aliás, semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal explicando a atual situação da Europa. Se você pensa que eles estão bem lá, você está muito enganado. Eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima e na descrição também. Confere lá que vale muito a pena. Bom, agora que você já sabe a atual situação dos Estados Unidos, tá na hora de você descobrir o que pode acontecer com o Brasil nos próximos anos. E para isso, eu criei uma playlist especial que tá aparecendo na tela aí para você. É só clicar nela que a gente se encontra lá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.